Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugeridos no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 11 do livro de Orientações para o Professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é tirinha, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP03, EF69LP05 e EF69LP07, e os descritores D5 e D16. As habilidades destacadas referem-se às capacidades de identificar nos textos do gênero tirinha a crítica, ironia ou humor presentes, além de inferir e justificar seus efeitos pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos, de pontuação, dentre outros recursos. Referem-se ainda à produção de tirinhas, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação, utilizando estratégias de planejamento, elaboração, revisão, edição, reescrita ou redesign e avaliação. Os descritores, por sua vez, correspondem à interpretação de textos com auxílio de material gráfico e à identificação dos efeitos de ironia ou humor. Vamos agora iniciar um momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente folhas de papel sulfite, lápis de cor, canetinhas e outros materiais de papelaria. Esses recursos possibilitarão a realização de uma dinâmica de organização de grupos com bases nas preferências dos alunos sobre gêneros textuais. Nos grupos, eles revisarão gêneros textuais já estudados, levantarão hipóteses sobre os gêneros não estudados e produzirão um gênero textual diferente. Após a apresentação dos gráficos, estimulem a troca de ideias, promovendo a análise dos dados com perguntas sobre as características do gênero preferido, as diferenças entre os 2 primeiros textos mais escolhidos, os conhecimentos sobre o mais preterido. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A super dica ressalta o tamanho do texto como característica da tirinha e enfatiza uma das habilidades necessárias à sua interpretação: inferir sentidos. Com base nisso, biografia, crônica, notícia e fábula, por exemplo, podem ser descartados como possibilidade de gênero a ser estudado nessa sequência didática, quando considerado o tamanho do texto, que nestes tende a ser mediano ou longo. Quanto à habilidade de inferência, todos os gêneros textuais apontados podem exigi-la em menor ou maior grau. Conversem com os alunos sobre essas questões.
A busca pelo nome do gênero textual pode ser mais ou menos fácil, a depender das habilidades dos alunos em localizar a palavra no caça-palavras e das hipóteses levantadas. Parabenizem os alunos que realizarem a tarefa em menos tempo e recomendem que não revelem a resposta aos demais colegas. Em vez disso, eles podem dar outras dicas aos colegas para ajudá-los. Concluam a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, eu leio o texto, os alunos terão primeiro contato com o texto. Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciadas antecipadamente as cópias da tabela recomendada nas orientações para o planejamento. Por meio dela, propõe-se a análise dos conhecimentos de mundo e dos conhecimentos enciclopédicos sobre o gênero textual tirinha, evidenciando habilidades consolidadas ao longo da formação, bem como aquelas que devem ser desenvolvidas até o final da sequência didática. A leitura do texto e as perguntas da questão 2 indicarão a necessidade de capacidade de identificação dos personagens, da autoria, do suporte e do efeito de humor na tirinha. Diversas hipóteses podem ser elaboradas pelos alunos nesse momento. A identificação dos personagens pode levá-los a considerar o tipo textual narrativo como predominante nesse gênero. O suporte pode fazê-los questionar a finalidade dele, e o efeito de humor pode ser entendido como característica marcante das tirinhas. Durante o compartilhamento de respostas, estimulem-nos a falarem sobre suas conclusões, questionando o propósito comunicativo e as características desse gênero textual. Recomendamos que os questionamentos indicados nas orientações para o planejamento sejam realizados após a resolução da questão 2. Que demandará dos alunos o registro de informações já conhecidas por eles sobre o gênero textual tirinha. Promovam a troca de ideias baseadas nas respostas deles, propondo reflexões sobre as divergências ou dúvidas que surgirem e ampliando-as por meio das perguntas sugeridas. A retomada da tabela ajudará na consolidação dos conhecimentos adquiridos durante a atividade e pode ser retomada nas atividades seguintes, para a reelaboração ou ampliação das respostas. Considerando esses aspectos, finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões mencionadas. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade de leitura e compreensão da tirinha exigirá dos alunos o exercício de habilidades para lidar com a multissemiose dos textos, isto é, aquelas que exigem a combinação de diversos sistemas semióticos, como a linguagem verbal e não verbal, dentre outros elementos nos textos do gênero tirinha. Nesse sentido, os alunos devem ser orientados a analisar no texto base imagens, balões, palavras, frases e expressões, pontuação, construções sintáticas e repetições para construir os sentidos para o texto. Nesse sentido, a fim de levantar hipóteses plausíveis sobre o grau de parentesco dos personagens, os alunos tomarão como base conhecimentos de mundo por meio dos quais resgatarão informações do contexto, como a relação de insatisfação evidente na personagem feminina e a indiferença do personagem masculino, em uma situação de aparente intimidade, o que provavelmente sustentará a ideia de relacionamento conjugal. Além disso, a construção sintática empregada na criação do título é comumente usada para se referir a casais, dois nomes próprios conectados por uma conjunção aditiva.
Ressaltamos, portanto, que as hipóteses levantadas devem ser justificadas por elementos do código verbal e não verbal que serão exploradas na resolução das questões. É válido acrescentar que a sequência do enredo criada pelos alunos no quarto quadrinho será amparada por essa hipótese, pois o comportamento dos personagens diante da situação será influenciada pela relação entre eles. Visando aprofundar a interpretação da tirinha, é necessário também instigar a identificação dos recursos estilísticos, empregado tanto nos elementos verbais quanto nos não verbais. Nessa perspectiva, as imagens estáticas, com mudanças aparentemente insignificantes entre os quadrinhos, reforçam o cenário da rotina, como motivo de insatisfação no relacionamento conjugal. No último quadrinho, no qual o marido responde às queixas de sua esposa de forma sarcástica, nota-se a criação dos efeitos de humor e de ironia, gerados pela quebra de expectativa, contrariando a lógica da progressão temática da tirinha. Assim, extrapolando os sentidos superficiais do texto, os alunos devem compreender que o marido estava consciente do caráter de reclamação da fala de sua esposa. No entanto, sua postura foi insensível e ríspida. Esses sentidos são reforçados pela pontuação, com um ponto de exclamação, e pela escolha lexical, com a palavra sorte, que colabora para a quebra de expectativa. Conversem com os alunos sobre essas questões e prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Quer Saber Mais explica o conceito de tirinha e traz mais informações sobre os suportes por meio dos quais ela circula. As seções dos jornais e revistas podem contribuir para o levantamento de hipóteses sobre a finalidade, que, conforme os títulos dos cadernos, sinalizam o papel de entretenimento. Os exemplos de tirinhas apresentados no quadro enfatizam esse propósito. No entanto, os textos desse gênero podem assumir outros papéis, como provocar reflexões, alertar sobre um problema, conscientizar sobre algo, convencer, dentre outras. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente exemplos de tirinhas, veiculadas em suportes diversos se for possível. Esse recurso será necessário à ampliação e consolidação de conhecimentos e habilidades relacionadas ao gênero textual em estudo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A atividade propõe inicialmente a pesquisa e a revisão das características predominantes nas tirinhas e ressalta os elementos essenciais à produção delas, tais como a presença de personagens, a definição do assunto, sua extensão e os recursos expressivos empregados na sua elaboração.
A superdica explora as semelhanças do universo temático nos gêneros textuais tirinha e piada e os efeitos de humor e ironia marcantes nesses textos. Ela propõe, a partir dessas ideias, a transformação de um em outro, o que exigirá dos alunos a capacidade de distinguir elementos que podem ser mantidos no código verbal e outros que devem ser substituídos ou representados pelas imagens, expressões faciais e pontuação, por exemplo. Nesse sentido, palavras e expressões que se referem ao espaço, à caracterização dos personagens e às emoções geradas na situação podem ser ilustrados. Os formatos dos balões e a pontuação podem reforçar sentimentos e intenções dos personagens, colaborando para a criação dos efeitos de humor e ironia. Promovam a reflexão sobre esses aspectos e estimulem o planejamento criativo do texto, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a elaboração do projeto de texto nas questões 1, 2 e 3. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos observados e estudados. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente os equipamentos necessários à exibição do vídeo recomendado nas orientações para o planejamento e tirinhas diversas da autora Fernanda Nia. Visando o engajamento ativo dos alunos nos processos de planejamento, textualização, revisão, edição e reescrita de tirinhas, tendo em vista suas restrições temáticas, composicionais e estilísticas e as configurações da situação de produção, esses recursos contribuirão para estimular a criatividade e o desejo para a escrita dos textos e para a compreensão das circunstâncias que envolvem a produção e circulação dos textos desse gênero, como autoria, finalidade, temas e suportes, por exemplo. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. O texto do quadro Só para Lembrar destaca as marcas de humor e ironia criadas nas tirinhas e outras características predominantes, como a progressão das ideias representadas por quadrinhos, os balões demarcadores das falas, a relação entre os personagens e os portadores mais comuns que permitem a circulação delas. Aproveitem o ensejo e revisem elementos da narrativa representados nos elementos verbais e não verbais, o conceito e emprego do discurso direto, os formatos de balões e os sentidos expressos por eles, dentre outros assuntos que considerarem pertinentes para a consolidação de conhecimento sobre a língua em uso na produção desses textos. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos produção de textos e escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise de sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e/ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual, presente no livro Eu Supero Desafios. Realizem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Nessa atividade, os alunos serão estimulados à autoavaliação de suas habilidades de escrever tirinhas, que envolvem o domínio das capacidades de compreensão das especificidades desse gênero textual e de análise dos recursos linguísticos e semióticos usados na construção dos sentidos dos textos, alinhados a um propósito comunicativo específico. Nesse sentido, a resolução da questão 1 pressupõe no roteiro de critérios para a análise da produção escrita os seguintes questionamentos. Conseguir articular os elementos verbais e não verbais na construção de sentidos, de modo que eles se complementem? Meu texto está coerente tanto nas imagens quanto no texto escrito? Está compreensível e legível? Em qual parte do meu texto usei humor ou ironia? Consegui empregar esses recursos adequadamente de acordo com os efeitos que eu pretendia gerar no leitor?
A extensão do meu texto está adequada, cumprindo a especificidade do gênero e o propósito comunicativo de entretenimento? O tema que eu escolhi é original? Após a autoavaliação e a avaliação de um colega, os alunos deverão refletir sobre as respostas, comparando-as para definir os ajustes necessários e reescrever o texto. Conversem com os alunos sobre o uso consciente e reflexivo de regras da norma padrão em situações de fala e escrita nas quais elas devem ser usadas. Ademais, promova reflexões sobre o emprego de expressões coloquiais nas tirinhas que, embora permitidas pelo gênero textual, não podem ser usadas aleatoriamente, mas aplicadas ao texto como recurso linguístico. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.